né? Verdade. Então, para aqueles que estão entrando agora na nossa live também, sejam todos super bem-vindos. E vamos trazer aí, né, Nicolas, a paranormalidade na medicina Manouche. E o que você tem aí para trazer de interessante hoje? Então, na realidade, é um assunto que muita gente, quando ouve falar, fala assim, nossa, mas na medicina cigana tem, né, a paranormalidade. Eu até digo ao contrário. Não, na paranormalidade tem muita medicina cigana, porque é fácil de entender. A medicina cigana, no caso Manouche, como você bem colocou, né, porque não é a medicina cigana como um todo, né, ou seja, do grupo Rom é de um jeito, do grupo Calon é de outro, e na medicina Manouche, medicina tradicional cigana Manouche, nós sempre usamos basicamente três pilares. Fitoterapia, né, que como você bem sabe, como benzedeira e que lida com as ervas, sabe, é justamente a questão das ervas medicinais, né, fitoterapia. Usamos a litoterapia, para quem não sabe, pedras, né, ou seja, então assim, o aspecto dos cristais na vida da pessoa, e os rituais de fé. E, no caso, a paranormalidade se manifesta, ou seja, os fenômenos paranormais se manifestam justamente nos rituais de fé. Né? Então, assim, é muito importante também entender o seguinte, né? Não é todo cigano, né, do grupo Manouche, ou toda cigana do grupo Manouche, e tampouco a maioria dos homens ou das mulheres que, no caso, digamos, nasce com essa predisposição a lidar com a medicina tradicional cigana. Tá? Então, assim, de certa forma, você é escolhido pelo destino, né, para lidar com isso, e sendo escolhido, como o nome já diz, você já vem com determinadas ferramentas que vai utilizar. Né? A medicina tradicional Manouche, também isso é importante dizer, ela sempre enxergou o ser humano, e via de regra, né, o cigano Manouche, do ponto de vista holos, ou seja, a gente nunca trata um cigano ou uma cigana que esteja com algum problema de saúde apenas focando no aspecto do corpo físico. Então, nós lidamos com o corpo físico e, simultaneamente, com o aspecto mental dessa pessoa e também, obviamente, com o aspecto da alma. E é justamente aí que entra, no caso, os fenômenos, né, da parapsicologia não, dos fenômenos paranormais, né, que no caso, estudados, né, sob a ótica da parapsicologia, então eu vou dar alguns exemplos, né, são vários, mas no caso eu vou falar dos que nós mais utilizamos, tá? Então, por exemplo, no caso, pela ótica da parapsicologia, as pessoas chamam, por exemplo, um dos fenômenos de telepatia, né, e geralmente dizem que a telepatia é o poder, né, de comunicação, de ler o pensamento do outro. E isso é um erro. A própria palavra telepatia, que vem do grego, né, é composta de duas, na realidade, é um híbrido de duas palavras, que é tele, distância, e pathos, que significa sentimento. Então, por exemplo, quando na medicina tradicional a gente está praticando a telepatia, na realidade a gente está lendo o quê? O sentimento da pessoa que precisa de ajuda. Tá? Isso pode ser presencial, ou seja, ali ao lado da pessoa, e aí entra, obviamente, a leitura dos olhos, da palma da mão, se for o caso, enfim, um bocado de possibilidades. Mas, basicamente, pode ser presencial ou pode ser à distância. Mas, assim, basicamente, no caso aí da telepatia, eu utilizo o código existencial da pessoa. Você sabe o que é o código existencial? Muita Seria a gente não. missão dela na Terra? O que seria esse código? Então, ótimo, querida. Não, na realidade, o código é o nome da pessoa. Ou seja, nome e sobrenome, nome completo e sobrenome. Então, por exemplo, digamos, quando eu comecei, ou seja, quando a gente pratica a medicina tradicional, dentro do grupo Manouche, geralmente a gente começa apenas com as pessoas do grupo. Então, eu comecei cedo, fui, obviamente, orientado pelo meu próprio pai,
né? Tudo que eu sei, tudo que eu faço foi por orientação do meu pai. E depois, obviamente, a gente acaba... Você conhece pessoas que precisam, né? E um amigo fala para o outro e você acaba atendendo diversas pessoas. Então, assim, quando eu iniciei, há muito tempo atrás, geralmente eu pedia o nome da pessoa, apenas o nome completo. Então, eu até dizia assim, olha, se for mulher, né, e eventualmente mudou o nome, o sobrenome por conta do marido, né, que é muito comum, me deu o nome de solteira e o nome de casada, né, no caso, quando era mulher. Quando não, o homem, por exemplo, apenas o nome completo, sem data de nascimento. Com o nome completo, nós realizamos a leitura ou seja, na medicina tradicional, Manush, nós realizamos a leitura do código existencial. E o que significa isso? Por isso que é a telepatia, ou seja, é a capacidade de sentir a pessoa, mesmo a presencial ou à distância. Então, por exemplo, bastou a pessoa me dar o nome, né, eu consigo, a partir da prática da medicina, sentir a pessoa. Então, por exemplo, ela me dá um nome, e mesmo que ela não me pergunte nada, eu já estou sentindo a pessoa. Por quê? Ó, o código existencial é fácil de entender. Como o nome já está dizendo, ó, código existencial. Então, é o código de existência. E cada um de nós, obviamente, tem o seu, mesmo que exista homônimo, né, alguém que tem o mesmo nome que o seu, obviamente, aí vai ser diferenciado pelo quê? Pelo dia de nascimento, que seria muito raro ter o mesmo dia, pelo horário de nascimento, mais raro ainda, né? Então, praticamente impossível ter o mesmo nome, o mesmo dia e o mesmo horário, exceto, né, um caso de gêmeos. Mas, enfim, do contrário, é impossível. Por isso, o código existencial. O nosso código revela muito a nosso respeito. Por exemplo, o teu nome, o meu nome, revela muito para nós na medicina tradicional. Eu vou até, com todo respeito, te fazer uma pergunta, desde o momento que nós nos conhecemos, a distância, né, ou seja, nosso contato até hoje foi via Instagram, enfim, via WhatsApp e tal, o teu nome me chamou muita atenção. E eu pensei, um dia ainda vou perguntar para ela. E como o tema é esse, né, o teu sobrenome, na realidade, você usa, assim, quando você fala, eu sou Chris Meinberg, certo? Mas assim, você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Isso, é Mein. Isso, Meinberg, né? Que significa em alemão... Minha montanha. Minha montanha, minha colina. Então, esse código, querida Cris, ele envolve, para a gente na medicina, muita informação. Não só essa informação etimológica, ou seja, né, da minha montanha, minha colina, mas muita informação. Então, por exemplo, se eu, dentro da medicina, né, se fosse o caso, se nós estivéssemos hoje, por exemplo, fazendo uma consulta, bastaria você me passar o seu nome completo e obviamente, eu iria escrevê-lo, né, para fazer a fixação, e eu tenho certeza que eu te diria alguma coisa que você nunca me falou a respeito, mas que seria de suma importância na sua vida, por uma questão do quê? De sentir, isso sim é a telepatia, é um fenômeno paranormal. Você está sentindo a pessoa à distância. Você não precisa estar perto da pessoa, né? E dentro dos fenômenos que eram estudados, enfim, dentro da parapsicologia, sempre houve esse erro. Porque eles diziam assim, a telepatia é a capacidade de ler pensamento. E não, é a capacidade de sentir a outra pessoa, independente da distância em que ela esteja de vocês. 1 metro ou fora até do país, enfim. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto, né, que nós usamos. Então, a telepatia, que no caso da medicina Manush, medicina tradicional Manush, nós chamamos, como eu já disse, de código existencial, que é o nome da pessoa. Tá? Agora, uma coisa que também é muito importante, né, que todos compreendam, eu até disse, nem todos do grupo Manush, né, não é porque é cigano, Manush já nasceu com essa predisposição, não. Então, assim, você nasce, digamos, para ter esse destino, e obviamente é preparado, né, já que nasceu para isso, por pessoa, seja pelo pai. Se o pai, digamos, morreu, alguém aparece na tua vida e te prepara para aquilo, né, com o conhecimento necessário.
E aí você aprende diversas ferramentas para usar isso. Então, por exemplo, na nossa cultura, usando a nomenclatura na nossa língua, um homem, né, que pratica isso, que é o meu caso, é chamado de kaku. Kaku, né, que significa, entre aspas, o médico cigano dos Manushi, ou o curador, ou o ervateiro, enfim, aí vai depender de qual é a especialidade dele. Tá? Então, eu sou, por exemplo, um kaku, que, por exemplo, a coisa de 100 anos atrás, teria até a história dos homens árvores, ou seja, é uma longa história que não daria para contar agora em virtude do nosso tempo, mas assim, então cada um desses, chamados homem árvore, tinha o homem bétula, homem carvalho e assim por diante, não, cada um deles, dentro da comunidade Manushi, tinha alguma habilidade. Então, um era especialista em alguma coisa, e geralmente ligado à saúde, mas, como eu disse, nunca a saúde apenas física, do corpo físico. Né? A saúde envolvendo corpo físico, o mental e a alma, né? Ou seja, o aspecto espiritual da pessoa. Tá? Então, o homem recebe esse nome, e a mulher, que é muito raro, até porque, como eu já citei no nosso encontro anterior, né, a mulher Manushi não pratica leitura oracular, tradicionalmente, mas não quer dizer que não exista, né, as exceções ou a exceção a essa regra. Quando existe, elas são raríssimas, elas são até muito mais fortes. Uma mulher, como sempre, né, ela coloca 10 homens no bolso, né, ou seja, na questão de sabedoria, porque a mulher, todas vocês, não estou querendo jogar flor, né? Mas é a verdade, ou seja, flores em vocês, mas é a verdade. Toda mulher já tem o que? O dom da intuição, né? Que é inato, né? Ou seja, já está ali com ela desde o primeiro dia de vida. E o homem, a gente precisa, que a gente já é mais tosco nesse sentido, então a gente precisa burilar, trabalhar essa questão para a gente entender melhor. Então, assim, quando existe a mulher, o nome, assim, a denominação dessa mulher seria Drabarni. Drabarni. Tá? Drabarni também poderia ser traduzido como a médica, ou a ervateira, enfim, aquela pessoa que vai cuidar da saúde, né, do grupo ou das pessoas que a procurarem, como eu também, né, cuido da saúde não especificamente física, mas mais espiritual e mental das pessoas que me procuram, a partir desses conhecimentos que eu tenho, né, ou seja, que usamos na medicina tradicional cigana. Tá, então, esse é o primeiro aspecto. Se você quiser fazer alguma pergunta, do contrário, eu vou seguir. Pode falar, por favor. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Nicolas, esse Cafu, que seria então o rapaz, né, o homem, Isso. Ele é escolhido, ou, aí é uma dúvida, ou porque o pai que tinha essa função faleceu e ele ocupou esse espaço, ou como é que ele chega na comunidade, como é que a comunidade enxerga que aquele é um possível Cafu? Ótima pergunta. Geralmente compete ao Cacu, ou seja, da comunidade, identificar, né, qual é a pessoa que, no caso, vai ocupar o lugar assim que ele partir. Tá? Então, basicamente é isso. Não é porque, digamos, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho um irmão que não tem nada a ver, né, com essa possibilidade. Então, assim, digamos que meu pai gostasse mais dele. Meu pai não iria escolhê-lo só por gostar dele. Então, assim, a escolha é feita pela capacidade com a qual você nasce. Então, assim, eu desde muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, né, eu acho que você não sabe disso, poucas pessoas assim que não me conhecem pessoalmente sabem. Eu sofri uma poliomielite, né, e fiquei com uma sequela de polio. Né, então, eu para andar, eu uso um aparelho ortopédico, né, ou seja, sem o qual eu não consigo andar. Então, assim, isso, obviamente, desde criança, já me tornou diferente dos demais, né, pela sequela da polio. Mas, assim, mesmo tendo uma sequela de polio, tendo que lidar, né, primeiramente com, digamos, o bullying na escola relativo a polio, depois do bullying relativo ao fato de ser cigano,
né, que é aquela coisa toda de cigano rouba, cigano tal. Então, assim, isso eu sempre tirei de letra, sem brincadeira, mas não é porque eu nasci melhor que ninguém, não. Eu só nasci com mais ferramentas espirituais, né, do que os outros. Então, assim, e desde pequeno, como eu disse, muito cedo eu já tinha contato com pessoas falecidas que queriam mandar mensagem para pessoas da comunidade, ou mesmo que não era cigano. Eu tinha amigos, por exemplo, japoneses, uma família de japoneses que morava bem do lado da minha casa, e foi muito engraçado, porque um parente falecido, né, dessa família de japoneses, queria mandar uma mensagem para o homem, né, da casa, para o marido da Dona Maria, que eu chamava de Obasan, que é tia, né, em japonês. E ele queria mandar uma mensagem para ele, e ele me usou. Aí, eu era muito pequeno. Aí ele falou para mim o que ele queria que eu falasse, e eu tive que encontrar uma forma de falar, porque, veja bem, japonês sequer, ele cultua antepassado, mas sequer ele acredita em vida após a morte, assim, no sentido, né, de reencarnação e tal. É outro contexto. Bom, aí muito pequenininho eu cheguei nele e falei, olha tio, eu chamava ele de tio, olha tio, o senhor teve um parente assim, 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 assim. Aí eu fui com um jeitinho e tal, expliquei ele, sim, sim, então, ele falou para mim isso, isso, isso. O japonês pela primeira vez arregalou o zoião e falou, não, não pode ser, não acredito. Eu falei, mas ele falou. Você falou com meu filho, né? Você falou, ou seja, aquela desconfiança. E depois ele entendeu que realmente era uma mensagem, enfim, que ajudou bastante. Então, assim, desde muito pequeno, meu pai, obviamente, sabendo, esse não foi um caso isolado, né, que eu tinha vários, enfim, contatos dessa forma e outras coisas que, enfim, daria um livro tranquilamente, meu pai já sabia que eu seria o escolhido para receber toda aquela cultura a quem ele iria transmitir. Então, assim, é sempre dessa forma, querida. Sim. O Kaku Sim. tem parentesco ou não dentro da comunidade. Ele escolhe. Ele pode... Isso, ele escolhe, ele vai olhando quem tem a capacidade, por exemplo, ou de premonição, ou de telepatia, e assim por diante, e aí ele já sabe que é aquele que ele vai... E olha, só um detalhe, muita gente que me conhece, assim, depois que passa nos meus atendimentos, fala, nossa, você é um abençoado. E você sabe disso, que você, como benzedeira, sabe muito bem que existe o lado muito complicado, né? Não é tudo flores, não. Então, assim, muita gente diz, nossa, você é iluminado, foi escolhido. Eu digo, olha, tem situações que você não gostaria de estar na minha pele. Né? Então, você, como benzedeira, você sabe disso, sabe do que eu estou falando. Então, assim, não é um privilégio, é apenas uma missão de vida e que a gente, humilde, né, tem que cumprir. Eu tenho mais duas perguntas nesse primeiro bloco teu, que é o seguinte, Nicolas. A primeira pergunta é com relação... A segunda, né, porque a primeira eu já fiz, a segunda é com relação ao nome, né, o código. Então, você observa meu nome, Ana Cristina Meinberg, ou você passa esse nome para os números, que daria 11, por exemplo, ou nunca passa pelos números e enxerga só o nome mesmo, essa relação? Não, então, tua pergunta é maravilhosa. Aliás, eu não sabia que era Ana, inicialmente. É Ana Cristina. Tá. Então, quando alguém me passa um nome, né, ou seja, que vai passar por uma consultoria e me passa um nome, depende muito, digamos, do tipo de consulta que a pessoa busca. Tá? Então, por exemplo, se ela busca uma consulta pessoal para um problema pontual, então, assim, ela busca uma consulta pessoal, porque eu também, né, forneço consultoria para empresas, ou seja, CNPJ, mas no caso aí, uma consultoria pessoal, visando um problema pontual. Vou dar um exemplo aqui, digamos, eu tenho 2 filhos e os 2 foram criados iguais e um caiu para as drogas, digamos. Isso é um problema pontual. Então, basta analisar o nome completo dessa pessoa, né? Sabendo, por exemplo, aí no caso que você citou, né, se o Meinberg seria de solteiro ou de casado, sabendo disso, e aí ela vai eu nunca mudei meu nome, eu nunca mudei meu nome, sempre estou de solteiro, por escolha minha. Ótimo, fez muito bem.
Aliás, uma escolha do ponto de vista cigano muito sábia, tá? Mas, enfim, no sentido energético, né? Quando eu digo cigano, dentro da medicina tradicional. Então, o que, que acontece? Bastaria analisar apenas o nome de solteira, no caso de mulher, ou se fosse um homem, o nome da pessoa e o nome do filho. Tá? Então, assim, digo, eu tenho 2 filhos, a pergunta é pontual, tenho 2 filhos, criei os 2 igual e um caiu nas drogas. Por que, meu Deus? Eu não encontro essa resposta. Pois, na medicina tradicional cigana, a gente encontra essa resposta apenas analisando o nome da mãe e do filho em questão. Só isso. Nome completo. Não precisa, nesse caso, do dia do nascimento, da data. Precisa da numerologia pelo nome, é isso que eu pergunto. Então, se você pega, por exemplo, Ana Cristina Meinberg, ele vai corresponder, que eu sei, ao número 11. Né? Ele é número 11. Sim. Então, você não faz essa numerologia esse trabalho cigano, você não faz. É só o nome mesmo. Veja bem, ó. Se for o quê? Como eu disse, dentro de um aspecto pontual, né? Pontual, e pessoal e pontual, para resolver exclusivamente uma pergunta como essa. Agora, veja bem, quando a pessoa está com um problema mais sério, não é essa questão de, criei os 2 filhos iguais e um deles caiu para as drogas, né? Porque isso, enfim, é simples de resolver, inclusive. Agora, quando ela está com um problema muito sério, aí eu proponho a essa pessoa fazer o atendimento completo. Então, como é que funciona? A pessoa faz 5 perguntas, 5. Essa pergunta que ela vai fazer são perguntas que têm a ver com o presente e com o passado. Uhum. Nada de adivinhação, nada de futuro. Então, presente e passado. E aspecto difícil, ou seja, que ela só está sofrendo, já sofre muitos anos e não consegue resolver. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Caso até se você quiser fazer rapidamente um teste, com todo respeito, caso você não queira também não tem problema, a gente até pode fazer... Todo mundo vai saber um pouco mais sobre mim, olha lá. A gente até pode fazer agora. Então, por exemplo, quando é uma coisa assim... mais profunda, então aí sim eu peço o nome completo da pessoa, no caso, se for mulher de solteira, se mudou, casada, tal, e no caso, a data de nascimento, porque aí a gente já está entrando num outro tipo de leitura, que é o registro etérico, tá? Aí sim vai entrar o que? A questão da numerologia cabalística. Mas um detalhe, não é a cabala hebraica, e tampouco a numerologia popular, que, com todo respeito, é mais passatempo do que conteúdo realmente sério. Mas assim, a numerologia cabalística, que usa uma tabela de conversão das letras gregas, né, que no caso vai até 900. Então de 0 a 10, de 10 a 100, e de 100, de 0 a 9, de 10 a 100 e de 100 a 1000. Tá? Então, são essas 3 colunas. Bom, então, caso você queira fazer o teste, e obviamente eu não vou... Estou pegando o papel aqui, a caneta. Obviamente eu não vou, como é que se diz, ser indelicado, indiscreto, perguntar a data, mas assim, é o suficiente. Me diz, então, por favor, o seu nome todo, por favor. Ana Cristina. E ninguém sabe, viu, povo? Vocês estão descobrindo que o Cris Meinberg é Ana Cristina Meinberg. Isso, Meinberg, seria minha colina. Então, agora, no teu caso, e como a gente está aqui ao vivo e em público, não me diga a data, assim, não precisa falar a data, me diga apenas o ano. É o pior, né? Então, ao contrário, me diga dia e mês, só, esquece o ano. 12/8. Tá. Só um momentinho que eu vou... Isso nós chamamos de grade existencial, tá? É bem mais completo. Só um momentinho. 12/8, né? É o dia que não tem anjo nenhum, que eu posso escolher. É verdade. Olha... Já tem
gente rindo aí que você perguntou o 66, que foi o pior. Ó, querida, agora você falou, mas, ó, eu vou até mostrar aqui o que saiu. E aí você vai me dizer, não sei, minha letra não é grande coisa, mas você vai me dizer se está certo ou não. Saiu o nome de uma pessoa chamada Maria de Lourdes, ligada à tua vida, só que ela já não está mais neste plano. Sim, minha avó. Tua avó? É. Então, Maria de Lourdes, veja bem, com todo respeito, não está mais nesse plano, mas ela ainda tem um vínculo energético muito grande com você. Porque, do contrário, ela não apareceria na leitura do código existencial. E isso envolve, obviamente, aí precisaria entender. Pode ser, veja bem, pode ser que isso envolva... Você tem... Ah, tá. Pode ser que isso envolva, inclusive, o que você vem fazendo de energia, tá? Então, assim, não sei se ela também praticava ou não, mas, enfim, pode ser, porque, do contrário, não apareceria esse nome. Na realidade, ó, M. Lourdes, só que eu senti que poderia ser ou Maria Lúcia ou Maria de Lourdes. Eu chutei aqui no Maria de Lourdes. Então, veja bem, isso é leitura de código existencial. Eu fiz aqui rápido, mas se eu tivesse, por exemplo, fazendo uma leitura, geralmente demora 2 dias para fazer a leitura correta. Porque eu tenho que pegar o nome total da pessoa, converter na tabela, como eu disse, na tabela grega. Fazendo essa conversão, eu vou usar também o quê? Aí é onde entra a clarividência, o sentimento, né? Eu vou focar no nome da pessoa, vou meditar e vou sentir a pessoa para tentar ajudar. E, óbvio, tudo que eu vou estar fazendo vai visar o quê? Responder as 5 perguntas que a pessoa fez quando ela contratou a análise dela, a consultoria dela. Tá, isso daqui, querido, olha, é muito profundo. E assim, poucas pessoas, veja bem, inclusive no aspecto da medicina Manouche, quando nós viajamos, eu e minha esposa viajamos para a França, eu só encontrei um outro Manouche que sabe fazer essa leitura de código existencial. Porque, infelizmente, a maioria está morrendo, né, ou seja, e levando essa sabedoria para o túmulo. Por quê? Com o advento da tecnologia, os jovens, na cultura cigana, como em qualquer outra cultura, já não estão mais interessados, né, na vida familiar, no horizonte. A grande maioria tem outro tipo de visão de mundo e que torna esse conhecimento obsoleto, infelizmente. Tá? Então, eu estou me referindo a Manouche da França, eu só encontrei mais um que faz esse tipo de leitura, e assim, é realmente muito profunda, e como eu te disse, não é uma coisa que, digamos, é maravilhoso, porque às vezes você sabe de informações que você é obrigado a falar para a pessoa, e que ela não vai gostar de ouvir. Sim. Mas assim, né, você é obrigado. Aí ela vai dizer que você não sabe nada. Verdade. Você não sabe nada. Verdade. Olha, eu já pode falar, querida, desculpa. Por favor, fala. Não, então, eu já até teve um atendimento que foi muito engraçado. Sem brincadeira, foi assim, ó. A pessoa me contratou, né, assim, à distância, ela falou, eu estou entrando em contato por indicação de fulana, lá da PUC, né, muita gente da PUC me procura para isso e tal, lá da PUC, e eu queria, enfim, tua ajuda, porque eu estou passando por um problema assim, assim, assim. Tá. Aí eu falei, então, nesse caso, me passa só o seu nome completo e data de nascimento, tal, e as perguntas. Ela fez, eu fiz, tal. No dia em que eu fui até a casa dela para apresentar o resultado, né, porque o resultado, hoje em dia, pode ser apresentado à distância, né, ou seja, via WhatsApp, via e-mail, depois um encontro através de WhatsApp. Mas, enfim, a época era só presencial. Então, eu levei, né, o resultado até a casa dela e, quando eu entrei, o que eu havia sentido estava correto. Só que, assim, eu tinha já colocado lá no papel.
Então, assim que eu entrei, eu falei para ela, olha, o seu maior problema está no quarto ao lado e é a sua mãe, o nome dela é tal. Aí ela regalou os olhos e falou, meu Deus do céu, mas não falei nada da minha mãe para você. Pois a mulher lá no quarto começou a urrar, acredite, ela começou a urrar de raiva. Ou seja, coitada, estava cheia de obsessores, enfim. E aí já é, né, um outro departamento. E você sabe que muitas vezes eu sou contratada, Nicolas, para fazer exatamente essa limpeza, né? Limpeza nas casas, limpeza nas indústrias, limpeza nas, enfim. E defumação, junto com uma limpeza brava, assim. E muitas vezes eu já fiz, inclusive, limpeza em casas, mas muitas vezes casas de judeu. Mesmo, mas o que essa pessoa está me chamando para fazer essa limpeza, né? E aí acontece isso, a pessoa pergunta, como é que você sabe? Mas sabe, tá, né? Agora, uma pergunta, assim, que me vem na cabeça, assim, é o seguinte. Bom, primeiro que essa leitura você ainda vai fazer completa para mim, hein? Porque eu quero entender o que essa Maria de Lourdes, minha avó, que eu podia imaginar qualquer pessoa, menos ela, está fazendo aqui. Com uma leitura, né, brincadeira à parte, com uma leitura completa, é claro que eu me disponho a realizar assim que você tiver interesse, e assim, com uma leitura completa, eu tenho certeza que você vai entender o porquê que o nome dela ainda vibra no teu código existencial. Porque assim, veja bem, não é questão de obsessão, ela não está vibrando ela não está vibrando no teu campo bioeletromagnético. Ela vibra apenas. Mas ela pode estar vibrando neste período em vez do período anterior? Porque se é nesse período, eu sei porque ela está vibrando, tá? É então, pelo filho dela, que é meu pai. Então, eu sei. Então, ótimo. Eu já entendi. Então, ótimo. Entendi. Aí, uma pergunta. Quando você fala dessa medicina cigana, e, gente, a gente está aqui, olha, vamos colocar a cidade aqui para mim, continua colocando, tá? Conforme vocês vão colocando a cidade de vocês aqui, a gente chega a 50 em audiência, tá? Então vai colocando a cidade para a gente botar esse Instagram, ainda tem um tempo aí, para a gente mandar ver no Instagram e ele distribuir essa nossa live para o mais número de pessoas. Coração e bota a cidade aí, comenta. Estou gostando do Nicolas, quero entender melhor, quero saber onde está o Nicolas, então vai colocando aqui, tá? A gente tem Paris aqui, tem São Paulo, Paris, França aqui também, tem um monte de gente, então manda ver. Nicolas, uma pergunta, quando você vai tratar, né, a medicina aí, Manouche, a etnia Manouche, existem as duas perguntas, existem as doenças cigano-cigano, existem doenças cigano e adquiriu de não cigano, né? Então, existe um comportamento diferente nessa cura entre a doença ali interna da comunidade e outra que veio de fora? Parabéns, Cris, parabéns. Realmente existe muita diferença. Por exemplo, nós, é uma coisa que algumas pessoas sabem, outras não, mas é importante deixar claro, embasado aí na tua pergunta maravilhosa. Nós, principalmente do Grupo Manouche, nós temos um nome de batismo que é oculto, ou seja, que ele não é revelado publicamente. Tá? Então, assim, imagina, né, ou seja, eu fazendo o cálculo, né, por exemplo, pesquisando ou sentindo o nome de um outro Manouche, o nome popular. Por exemplo, Nicolas Manouche é o nome que está na boca de qualquer um, é um nome profano. Tá? Mas no batismo você recebe um nome sagrado, e todo Manouche tem um nome sagrado. Então, quando a doença, digamos, ou o problema de saúde é dentro da comunidade, eu não posso, o Kaku não pode dizer para a pessoa qual é o seu nome sagrado, porque isso não se revela. Só é revelado, obviamente, para a esposa, e a esposa para o marido e para os filhos, e olhe lá, ou seja, é uma coisa que fica dentro da família, tá? Assim, estritamente dentro da família. Então, o Kaku, ele vai tratar essa pessoa usando mais outras possibilidades. Por exemplo, ó, vou aproveitar a tua pergunta e vou mostrar. Tá vendo isso daqui? Não sei
se está bem visível aí, ó. Sim, tá? super. Uhum. Então, Tá. essa caixinha, que é um trabalho que minha esposa fez para guardar o meu jogo de cartas, né, ele tem um símbolo aqui, que é um símbolo Sikh, que significa Kanda. Tá? Então, por exemplo, só para responder a tua pergunta com mais profundidade, né? O Kanda é um símbolo de proteção. Então, por exemplo, meu jogo de cartas, que eu vou abrir aqui, ó, né, a caixinha, e aqui o jogo de cartas. Ó. Meu jogo de cartas fica aqui dentro, né? E para leitura nós usamos apenas 40 cartas. A gente retira todos 8, 9 e 10, e as demais restam, então, no caso, 40 cartas. Cada carta, né, tem um significado de número, de naipe, né, e um simbolismo oculto que, na realidade, só realmente cigana que sabe. Então, assim, isso a gente nunca colocaria em livro algum, porque aí, enfim, é só para iniciar. Bom, então o que acontece? Como o Kaku não vai perguntar para o cigano Manuche ou para a cigana Manuche qual é o nome sagrado, porque isso seria um erro, aí ele utiliza o quê? O jogo de cartas para ajudar essa pessoa. Então, quando é um problema de saúde interno, o jogo de carta resolve tranquilamente. Então, ele vai colocar as cartas para esse cigano ou para essa cigana, e com a colocação de cartas, fatalmente ele vai conseguir ajudar, seja no aspecto fisiológico, seja no aspecto mental, né, ou seja, o aspecto psicológico ou mesmo espiritual. Por quê? Como eu já disse no início, né, do nosso encontro, para nós, toda doença, ela é vista, todo problema de saúde, eu usei a palavra doença, está errado, ou seja, todo problema de saúde, ele é holo, ou seja, ele tem uma ligação nesses nossos três campos. Geralmente ele começa no espiritual, tá? Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que mente muito para si mesma, né? Até o saudoso Renato, né, do grupo de rock, dizia, né, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, e é real. Sim. Então, assim, né, a pessoa que mente para si mesmo e acaba acreditando nessa mentira, ou seja, faz com que a mentira seja verdade na cabeça dela, ela está doente, certo? Então, assim, ela fica doente espiritualmente, depois ela fica doente na psique, e essa doença na psique se manifesta no corpo físico, ou seja, no corpo, no aspecto fisiológico, tá? Então, assim, sempre para nós, seja dentro do grupo Manuche, ou até analisando um outro ser humano que não seja cigano, essa pessoa tem que ter uma leitura no integral, ou seja, pegando os três campos de existência dessa pessoa. Tá? Então, se ela começa pela doença espiritual, viés espiritual, e aí também estão acontecendo outras perguntas aqui, que são outras várias doenças, como, por exemplo, até um resfriado, qualquer coisa assim, se o resfriado também vem de um viés espiritual, e que espiritual é esse? Quando você fala do espiritual, espírito, corpo e mente, e da onde vem esse bombardeio espiritual? Tá, ok, ótima pergunta. Então, na realidade, se eu dissesse que vai um simples resfriado, né, também faz parte disso, eu seria aí um mentiroso, porque, obviamente, como o nome já diz, ó, resfriado. O que é um resfriado do ponto de vista fisiológico? Nada mais é do que uma alternância, né, de temperatura corporal, né, como o nome já diz, ó, resfriado, e a pessoa nessa alternância de temperatura corporal pode ficar com uma coriza, com alguma inflamação e tal. Então, isso não tem a ver, né, com um fundamento, digamos, mais profundo, tá? Mas, digamos, quando a pessoa está, por exemplo, olha, com um problema de prisão de ventre, tá? Sim. Mas, assim, que seja significativo. Ela toma os Almeida Prados da vida. As mulheres da vida. Isso, mulher. Por exemplo. Mulher. Por exemplo, mulher.
Parabéns. Por exemplo, mulher. Aliás, Almeida Prado, eu fiz propaganda, quero o meu cachê depois. Né? Isso, Como isso. bom cigano. É antigo esse, viu? Din-din. Esse é antigo, revelei minha idade. Bom, mas brincadeira à parte, então assim, quando a pessoa toma, né, ela tem um problema sério de prisão de ventre, e toma medicação, né, e mesmo uma medicação não faz efeito, é óbvio que nesse caso ela está com um problema de ordem espiritual, que se manifestou, começou no espiritual, se manifestou na psique e tranquilamente virou o que nós chamamos hoje em dia de psicossomático. Então, somatizou no corpo físico. Por Literalmente, isso, ela é psicossomático. enfesada. Exatamente. Porque, parabéns quando você cita mulheres, porque as mulheres carregam, diante de problemas da vida, elas costumam carregar muita coisa, sabe? Isso. E vai segurando. E essa retenção, né, de problemas que muitas vezes nem são delas, porque uma mulher, geralmente, ela carrega o problema que é dela, o do marido e os dos filhos, né? Raramente a gente vê o contrário. Por exemplo, raramente a gente vê um filho carregando o problema da mãe emocional. E tem né? Então, assim, uma por isso... observação aqui. Tem uma observação, Nicolas, que eu gostaria de saber também se você concorda ou não. Porque além da mulher carregar tudo e vai carregando, né? Aquela coisa muito maternal, já que ela carregou também todos esses meses e vai carregando. Tem também uma relação que a mulher ela foi lá atrás criada, assim, num certo momento, claro que não desde sempre, mas num certo momento a mulher não vai no banheiro, a mulher não solta pum, desculpa, estou sendo delicada aqui, pum. Então, ela não solta, ela é uma pessoa cheirosa sempre, então ela também é criada de um jeito que ela não pode ser normal, né? Verdade, parabéns. Você associa também com essas questões? Sem sombra de dúvida. Aliás, aproveitando tua colocação, eu vou contar rapidamente aqui uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente. Veja bem, né? Hoje eu já sou um senhor, vou caminhando para 63 anos, mas quando eu era adolescente eu fazia muito isso daí, ó. Por exemplo, eu ia nos encontros, porque na nossa época tinha muito bailinho em casa de família, certo? Então, assim, mesmo sendo deficiente, eu não perdia um bailinho, eu estava em todos os bailinhos. E quando aparecia uma garota muito linda, sabe aquela que todo mundo diz, essa daí, nossa, nem adianta, é pra gente, ela é muito linda. Sabe qual era o meu truque? Cigano também? Era aquela cigana, o máximo? A máxima da cigana. O máximo da cigana, ou mesmo fora da... Eu ia em muito bailinho em casa de família que não era ciganos, né? Então, assim, quando tinha uma garota muito bonita, e digamos, e o pessoal ficava com medo de chegar nela, sabe o que eu fazia? Eu imaginava essa pessoa muito bonita sentada no trono. Isso. Além de soltar um pum, fazendo dois. Aí pronto, a beleza dela já não era um obstáculo. Eu já chegava nela, e aí, tudo bem? Meu nome é Nicolas. Normal, né? É uma mulher normal. É uma mulher normal. Mas parabéns, geralmente a cultura, né, na qual as pessoas são criadas exerce uma força muito grande no comportamento e, obviamente, às vezes essa retenção, né, de energia, no sentido de não falar alto, no sentido de carregar os problemas que não são seus e sim da família, trazem problemas sérios para a saúde de muita gente, tá? Brincadeira à parte, é bem por aí mesmo. Não, mas é mesmo. Então, tem mais comentários aqui também, Nicolas, que você não parece um homem de 60 anos. Então, várias pessoas falaram, então merece ser dito. Opa, só não vou ficar muito animadinho, porque a Ingrid está no outro cômodo vendo a live. E a Ingrid é linda, não, e a Ingrid é muito bonita também, viu? Então, verdade, muito linda. Deixa eu te falar outra coisa. Existe aí uma questão que, se você não quiser responder em live, fique à vontade também, que a gente pode ter um olhar também daquilo que, para o cigano, da tua etnia, até gostaria que saber se a sua etnia também segue dessa forma, que é atos puros ligados a Deus,
e atos impuros ligados ao diabo, né? As doenças geradas também por atos puros ou impuros. É importante deixar aqui, viu, pessoal, que eu não estou falando de pureza daquela coisa de igreja, não é esse puro que a gente está falando, não, viu? A gente está só dividindo e deixando muito claro, de uma forma muito, muito fácil, Deus e o diabo. Deus e o diabo, que é o equilíbrio das coisas. O equilíbrio das coisas. Então, por favor. Parabéns pela observação. Na realidade, o chamado puro e impuro dentro de uma comunidade cigana, obviamente eu vou falar da comunidade Manuche, né, porque existe também outras, mas vamos falar da comunidade Manuche, que aí eu estou falando com protagonismo, com propriedade. Então, o que acontece? Ele sempre foi usado, ou seja, essa regra do puro e impuro, para uma forma, como uma forma de controle social. Então, por exemplo, é uma regra de que determinadas coisas são impuras e quem comete pode gerar doença para si ou para a família, e que outras coisas, ou seja, que outras atividades são puras. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, mas que assim, do aspecto de quem não é da comunidade, não faria o menor sentido, mas para nós faz muito sentido. Então, por exemplo, o que seria impuro numa comunidade de Manuche de 100 anos atrás? Porque muita coisa já mudou, tá? Muita coisa já se perdeu, né? Ou seja, caiu em desuso. Mas 100 anos atrás, o que seria, por exemplo, impuro? Um homem cigano, Manuche, estar sentado, por exemplo, próximo a uma fogueira, e a mulher que estiver passando perto dele, passar a saia sobre o chapéu dele. Pronto. Isso era um ato de impureza. Por que era um ato de impureza? Primeiramente, porque toda cigana, Manuche, né, quando em um acampamento, numa comunidade, ela mantém o quê? Os pés no chão. Ela não vai usar uma sandália, um sapato, não. Pés no chão. Por quê? Porque o chão, a terra, é um elemento muito importante. Nós lidamos com os 4 elementos de uma forma, né, assim, absoluta. Para nós, tudo é tudo é feito utilizando os 4 elementos. Então, a terra é o elemento o quê? Da fertilidade. Por isso que a cigana usa o quê? Os pés no chão, para ela receber fertilidade e conceber bons filhos. Quando ela, digamos, né, fazia, sem querer, mesmo sem querer, passava a saia, né, sobre o chapéu de um cigano que estivesse sentado, um Manuche que estivesse sentado à beira da fogueira, ela cometeu um ato impuro. Por quê? Essa energia que é feminina bateu no chapéu, que é uma coisa que protege o quê? O chakra coronário, ou seja, que é por onde entra a energia na nossa cabeça. Então, mesmo sem querer, ela teria cometido um ato impuro. Então, essas regras, que eu estou dando um exemplo simples, servia como eu já disse, como uma forma de controle social da comunidade, tá? Dentro da comunidade. Então, havia regras que as mulheres deveriam seguir. Por exemplo, uma mulher menstruada não poderia fazer o alimento, justamente porque ela estava naquele período de jogar a menstruação fora. E o que é a menstruação? Grosso modo, as pessoas dizem, é sangue, mas não é sangue. É a descamação, certo? Ou seja, é a pele morta, né, do útero que sai com o líquido. Obviamente com um pouco de sangue, mas não é o sangue em si. Então, assim, esse período seria o quê? Se ela cozinhasse durante esse período, ela estaria praticando o quê? Um ato de impureza. E que é familiar também com essa mesma questão das religiões afro, né? Que você também não mexe na comida sagrada enquanto você está nesse período, né? Agora, Exatamente. existe também, Nicolas, por exemplo, quando esse cigano ele sai da comunidade, né? Da Sara dele, do meio dele, vai para o meio de não ciganos e volta
e não faz a asepsia correta com as mãos, tem toda uma... Os manushes também seguem isso, que seria impuro, né? Ele ficar muito tempo no meio público, que não é da comunidade, e também não passar pelo processo de limpeza no retorno, né? Parabéns, parabéns. Na realidade, assim, é como eu disse, né, muita coisa mudou de 100 anos para cá, né, infelizmente, muita coisa que era muito boa se perdeu, mas, por exemplo, não é só a lavagem, aliás, desculpa, das mãos, fisicamente, não é só bater a água sobre elas. Além disso, o ideal é que todo cigano se limpasse energeticamente, porque as mãos, né, ou seja, por que a gente faz leitura de mão? Né? Não tem muito a ver com linha, não, isso daí é quiromancia. Então, a linha, significado de linha e tal, é quiromancia. Leitura de mão manuche não é ver a linha como é que está, mas sim como é que está a energia da mão da pessoa. Tá? Claro, se você tiver um conhecimento também de quiromancia, né, você vai até utilizá-lo, mas basicamente é isso. Ó, as mãos conduzem a energia. Então, se, por exemplo, um cigano manuche saía para fazer negócios ou para tocar, né, num local onde estava repleto de não ciganos, né, que na nossa língua é gadês, ou seja, basta dizer gadê, sem o S, que já é plural. Então, gadê já é plural. Gadjô é no singular. Gadjô é não cigano e gadê é plural. Então, assim, seria não ciganos. Então, se ele estava, né, tocando no meio de não ciganos e tal, ao chegar à comunidade, além de lavar fisicamente as mãos para impedir, obviamente, que bactérias e tal, ele vai fazer o quê? Uma limpeza energética. Essa limpeza energética geralmente era feita com litoterapia, ou seja, com as pedras. Cada cigano tem, né, ou seja, cada manuche e mulher ou homem tem sua pedra. Então, por exemplo, eu estou usando aqui um olho de Horus, não sei se dá para ver, com a pedra que tem a ver com a minha energia. Então, assim, ou uso, no caso, esse aqui, ó, também, que é para defesa, né, ou seja, energética. O que é que você está usando? É um ônix. É um ônix. Uhum. Isso. Então, assim, a utilização disso faz com que, mesmo tendo que se relacionar com a energia de outras pessoas, você já fica mais resguardado energeticamente. Tá? Não quer dizer que, né, você esteja 100% livre, né, de um acometimento, mas pelo menos uns 98% tá. Já tá, né? Olha, Nicolas, a gente tem aí poucos minutos, né? A gente está em 57. Eu só tenho medo que derrube a live, tá? Só isso. Porque por mim eu ficaria mais aí uma meia hora e o pessoal está gostando, interagindo, então seria muito bom. Mas aí o Instagram resolve derrubar, sei lá. Verdade. Amanhã a gente está indo para o 24 de maio e a gente tem a nossa mãezinha, como tu mesmo fala, mãezinha Santa Sara Kali, e nós temos também o Dia Nacional dos Ciganos. E gostaria que você finalizasse com uma observação, que você também passasse uma mensagem para todos nós com relação a Santa Sara, alguma coisa que as pessoas guardassem no coração e lembrassem de você com amor, assim. Tá ok, querida. Bom, primeiramente, tem que fazer, antes que no corre-corre eles derrubem a gente, te agradecer, né, por essa oportunidade que você gentilmente está, né, oferecendo, não só a mim, né, ou seja, eu estou dando voz à nossa comunidade Manuche. Então, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. E, enfim, realmente, como você bem lembrou, amanhã é o dia de Sara Lacali, né, nós a chamamos dessa forma, né, e já convido, né, o pessoal que está nos vendo aí para a estreia em nosso canal, Embaixada Cigana. É só colocar no canal no YouTube Embaixada Cigana, amanhã tem estreia justamente falando da verdadeira história de Sara Lacali, que é conhecida também, né, por não ciganos como Santa Sara. Né? Então, e é o Dia Nacional do Cigano, porque uma coisa tem a ver com a outra. Vou explicar rapidamente. 24 de maio é o dia oficial de Sara Lacali, né? Ou seja, para nós, Manuche. Infelizmente, muita gente divulgou, inclusive pessoas ligadas à cultura, divulgaram que ela é a santa padroeira de todos os ciganos, e não é verdade.
Tem muito cigano que nunca ouviu falar dela, principalmente no leste europeu. Né? E ciganos, por exemplo, de Portugal e tal, não cultuam Sara. Conhecem, mas não cultuam. Os Calé também, alguns cultuam, outros não, porque a preferência deles já seria para outros santos lá da região deles. Bom, então assim, por que uma data está ligada à outra? Porque quando foi instituído pelo presidente Lula, em 2006, o Dia Nacional do Cigano, precisava de uma data. E qual melhor data do que essa? Ou seja, o Dia da Santa, né, que era considerada a padroeira de alguns grupos ciganos, entre eles, no caso, nós, Manouche, mas, como eu já disse, para nós ela não é, né, a Santa Sara, para nós ela é a nossa mãezinha, né, que nós chamamos de Puri Dei, que na nossa língua é a velhinha mãe amada, negrinha, Kali é negra, então a amada mãe negra que nós temos. Tá? E a mensagem que eu acho que eu posso deixar é a que ela nos ensina, né, que nossa vida deve ser pautada basicamente pelo que todo ser humano deveria pautar a sua vida, que já foi ensinada pelo mestre maior Jesus Cristo, né? Ou seja, pelo amor ao próximo. Mas é óbvio que, como seres humanos, né, nós estamos, e centelhas, né, daquela luz que ele foi, nós estamos muito longe disso. Então, Sara, nos ensinamentos dela, sempre deixou claro que nós devemos pautar nossa vida justamente também pelo que significa esse símbolo aqui, ó, o Kandá, que é pela verdade, de um lado, a verdade, a liberdade e o amor no meio. Tá? Então, essas são as armas de qualquer ser humano que realmente vai vencer as trevas. Sabe? Ou seja, de qualquer ser humano que se proponha a ser iluminado ou usar a luz a seu favor. Então, é isso, ou seja, que a gente seja capaz sempre de agir, né, de ter atitudes pautadas pela verdade, porque sem ela a gente não atinge nada, pela liberdade, que é o merecimento, e, no meio de tudo, o amor, que sem, né, essa força descomunal do amor, nós não somos ninguém. Tá? Então, muito obrigado e conto, né, com a presença aí das pessoas que estão nos vendo, agradeço também, né, a participação delas. E quem quiser acompanhar nossos, né, é só me procurar no Instagram lá, Nicolas Amanucci, vai chegar rapidamente. Cris, obrigadão por tudo.